paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com mais um programa, Escola Bíblica no seu lar, chegando com uma palavra, com um ensinamento todo especial para você e sua família. Você que está em casa, esse programa foi feito especialmente para você, para sua família. Você que é nosso irmão em Cristo, da Assembleia de Deus Missão em Marabá, ou de qualquer outra igreja, é convidado a participar conosco. Nós estamos aqui hoje com uma lição muito especial, que é a lição que coroa esse trimestre. Nós temos uma revista a cada trimestre e em cada trimestre nós temos um tema específico. Esse tema foi sobre o pentecostalismo. O nosso tema é exatamente o verdadeiro pentecostalismo. Nós da Assembleia de Deus somos crentes pentecostais, cremos na atualidade dos dons do Espírito, na manifestação, no batismo com o Espírito Santo. E dentro dessa ótica de ensino, nós temos durante todos esses 3 meses aprendido. Hoje, nós estamos encerrando com a lição de número 13. E a lição de hoje, ela tem por tema Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Eu convido você a ficar conosco. E antes disso, fazemos uma oração, pedindo ao Senhor a direção, a inspiração. Ore conosco. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos no Teu nome, neste programa tão abençoado, como também os Teus filhos que nos assistem em casa, os amigos, que esse programa possa alcançá-los com a palavra de edificação, de despertamento, de ensino e de esperança. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos abençoe, usando aqui os nossos companheiros, o pastor Epaminondas, o evangelista Wallek, que o Senhor tome a direção nesse momento e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero desde já fazer a leitura com você e logo após estaremos aqui passando a palavra aos nossos companheiros. A lição de número 13, como eu falei, tem por título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. O textuário, ele nos fala: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe, ela está em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Você pode abrir a sua Bíblia. Você que não tem a revista, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 11. Eu aguardo você então abrir a sua Bíblia aí e assim acompanhar detidamente conosco essa leitura. Vamos fazê-la? Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Até aqui temos lido a palavra do Senhor, e eu estou aqui hoje ladeado novamente com muita alegria pelo nosso evangelista Wallek. Prazer tê-lo conosco aqui, evangelista Wallek. Um prazer é nosso, pastor Marcos Melo, pastor Epaminondas. Mais uma lição, né, que vai terminando a nossa revista com aquele gostinho de quero mais.
E nós gostaríamos de, nessa oportunidade, cumprimentar todos os irmãos das igrejas que nos assistem, nos acompanham, em especial os alunos da Escola Bíblica Dominical, nas suas congregações, aos coordenadores, professores, pastores, dizendo que é uma honra estar adentrando o seu lar para mais uma vez ministrarmos, estudarmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e dessa lição, dessa revista que foi surpreendente. Nós costumamos dizer, já dizemos aqui outras vezes, que não há uma hierarquia de revista, de lição, mas sem sombra de dúvidas essa veio bem a casar com aquilo que nós compreendemos, com aquilo que nós cremos da palavra, e certamente todos nós saímos desta lição um tanto quanto edificados. Maravilha. Pastor Epaminondas, bem-vindo mais uma vez conosco. Esse tema aqui é um tema que o senhor gosta bastante e a gente vai poder aqui dissecar bem esse tema. Fique à vontade, pastor Epaminondas. Pastor Marcos, evangelista Wala, que a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que estão agora nos acompanhando, alunos, professores, coordenadores, pastores, irmãos, de modo em geral, amigos do Evangelho, que nos acompanham a partir de agora. Uma grata satisfação poder retornar mais uma vez e estar aqui ao lado de homens de Deus, falando a palavra de Deus e coroando essa lição de número 13, a última lição do trimestre, com esse assunto escatológico. Esta lição que sistematizou a doutrina, o pensamento pentecostal, a verdadeira doutrina pentecostal, e ao longo desses 3 meses, a Assembleia de Deus no Brasil pôde aí estudar quais são as suas bases doutrinárias que sustentam, o pentecostalismo, a doutrina que nós advogamos desde quando a nossa querida igreja foi fundada e, evidentemente, sustentada, sobretudo, na palavra de Deus. A doutrina do Espírito Santo aqui foi ensinada de forma teórica e prática e aprove a Deus, a partir do próximo trimestre, nós continuarmos estudando agora sobre os dons espirituais. Mas hoje nós iremos concluir este trimestre falando sobre o retorno glorioso do Senhor Jesus. Maravilha. É um tema, querido irmão que nos assiste, você é professor da escola dominical, você pastor, enfim, você amigo, cristão, é uma doutrina essencial. Ela é bíblica, mas às vezes ela é um pouco deixada de lado. As pessoas pregam muito sobre o que está relacionado às necessidades do aqui e do agora. Mas essa doutrina, a doutrina da volta de Jesus, da vinda de Jesus, e aqui incluído sobretudo o arrebatamento, ela nos fala de uma esperança que o Senhor nos deixou, que vai além desta vida. É essencial nós nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem de melhor. E aquilo que o Senhor tem de melhor para nós não está exatamente nessa vida, embora nessa vida Deus tenha muita coisa boa para os seus filhos, mas o que Deus tem de melhor está por vir. E é sobre esse porvir, um pouco desse porvir, que nós vamos nos deter hoje aqui no programa Escola Bíblica com você, tá bom? Bom, para quem não conhece, pastor Epaminondas, essa doutrina, a primeira pergunta que uma pessoa pode se fazer, que não conhece essa doutrina, é dizer o que é, de fato, arrebatamento, na sua acepção, no seu sentido bíblico. Como a gente consegue compreender um pouco dessa doutrina da vinda de Jesus e, no caso específico da lição, do arrebatamento da igreja? O senhor pode nos falar um pouco sobre como compreender, assim, como um leigo, como alguém que não conhece tanto de escatologia, pode compreender esse tema? Inicialmente, é preciso dizer que esta expressão que Paulo utilizou quando escreveu a Tito, falando da bendita esperança, a feliz esperança, esta expressão ela está diretamente relacionada ao arrebatamento da igreja, à segunda vinda de Jesus. E essa bendita esperança é aquela
que a igreja vem nutrindo desde quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, texto lido aí no nosso texto áureo, e a igreja vem sustentando, né, alimentando-se dessa esperança, esta esperança gloriosa que é o retorno do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E aí, adentrando diretamente na resposta da pergunta que fora feita pelo pastor Marcos, né, como que nós podemos compreender, em linhas gerais, esta doutrina? O que é o arrebatamento da igreja? Esta palavra arrebatamento, inclusive, ela não é muito comum no convívio dos cristãos de um modo geral. Nós, pentecostais, nós que defendemos esta doutrina, nós até temos o convívio diário com este assunto, e para nós é familiar, mas para muitos não é. Em que pese ser familiar para nós este assunto, né, pastor Marcos? Mas ainda muitos irmãos, aqueles principalmente que estão chegando agora, não conhecem o escopo desta doutrina, não conhecem o que ela ensina em linhas gerais. E nós vamos tentar aqui, em breves palavras, tentar explicar o que é esta doutrina. Muito bem, é necessário dizer que esta doutrina do arrebatamento da igreja, ela, apesar de ser explicada, sistematizada no Novo Testamento, ou seja, uma doutrina neotestamentária, nós temos precedentes, pastor Marcos, de eventos no Antigo Testamento que apontam para um arrebatamento coletivo. No Antigo Testamento nós temos arrebatamentos individuais, em 2 ocasiões, e no Novo Testamento há esta promessa de um arrebatamento coletivo da igreja. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a palavra arrebatamento é uma expressão traduzida do grego. A palavra no grego é arpazo, e essa expressão arpazo, ela é encontrada em algumas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo de número 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Esta expressão está lá, traduzida do grego arpazo. A palavra arrebatamento, em linhas gerais, ela significa arrancar com força e com violência, levar para si e, obviamente, arrebatar. Então veja que o significado da palavra arrebatamento é a remoção de alguém ou de algo. Eu falei que no Antigo Testamento nós temos exemplos, né, de pessoas que foram arrebatadas. Lá em Gênesis capítulo de número 5, nós temos o caso de Enoque. Em Gênesis 5, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais achado entre os homens, posto que Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado, levado vivo, né? É claro que ali houve um processo de transformação, assim nós entendemos. E nós temos ainda, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, o profeta Elias, sendo também arrebatado aos céus. Vejam que nós temos precedentes no Antigo Testamento para esta doutrina. E no Novo Testamento, pastor Marcos, nós encontramos o arrebatamento do evangelista Filipe. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, depois que Filipe pregou àquele eunuco, batizou ele nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe da cidade onde ele estava, do lugar onde ele estava, que era Gaza, até um lugar chamado Azoto. Isto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 39. A distância entre Gaza e Azoto, pastor Marcos, está calculada aproximadamente entre 45 a 55 quilômetros de distância. Veja que Felipe, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo de um lugar e levado para o outro. E a esperança da igreja, há mais de 2000 anos,
é a remoção dos crentes da terra, ou seja, o desaparecimento de todos os salvos, de todos os santos da terra, conforme a doutrina que nós já mencionamos aqui por Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 58, e muitas outras referências. O próprio Senhor Jesus, em João, capítulo de número 14, ele ensinou, ele doutrinou sobre o arrebatamento da igreja, a doutrina da iminente volta do Senhor Jesus. Maravilha. Bom, o pastor Epaminondas já deu aqui essa introdução para a gente compreender bem que essa doutrina ela é bíblica, ela é importante. E antes de passar a palavra aqui ao evangelista Wallach, que vai nos falar também um pouquinho sobre o arrebatamento, eu quero ler exatamente esse texto que o pastor Epaminondas mencionou, que é João 14. Essa promessa, ela foi uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, a gente começa já a avançar um pouquinho na questão do arrebatamento, que dá a ideia de que o Senhor vem buscar para ele, vem levar para ele. E nessa perspectiva, então, nós compreendemos que de fato haverá um rapto, haverá um arrebatamento. As pessoas, os cristãos serão levados de forma inusitada, de forma rápida, de forma surpreendente, e com muita surpresa mesmo elas serão levadas da face da terra. Bom, essa vinda de Jesus, evangelista Wallach, ela deve ser uma doutrina que deve ser prestigiada pelos crentes, pelos cristãos, ela deve ser pregada mais, e nós precisamos estar atentos, porque se eu sei que eu vou viajar a qualquer momento, que eu preciso me preparar para essa viagem, né? Eu preciso estar pronto para essa viagem, eu preciso de crer e assim estar preparado, porque corre o risco de eu não viajar. Então, de fato, essa doutrina é uma doutrina que deve ser pregada, ela é muito importante para a igreja, e eu queria que o senhor também nos falasse um pouco mais sobre essa doutrina da vinda de Jesus e do arrebatamento. Bem, pastor Marcos, na verdade, nós estamos tratando hoje aqui nessa lição, nessa temática, como o pastor Epaminondas muito bem já adiantou, talvez nós estejamos tratando do auge da consumação dos tempos para os cristãos. E eu acredito nisso, eu creio nisso, que nós estamos falando do ápice da nossa crença e da nossa maior e mais perfeita esperança. Como o pastor Epaminondas bem já explicou aqui anteriormente, não se trata de arrebatamento tão somente no Novo Testamento. Essa é uma doutrina que ela vem evoluindo desde o Antigo Testamento até nós chegarmos hoje. Na verdade, há quem diga, e assim é, que há mais detalhes, há mais explicações. O assunto é mais abordado no Novo Testamento, no Antigo Testamento, do que no Novo Testamento. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo ele trata muito bem disso. Ele faz uma viagem mesmo escatológica nesse sentido, e das 3 epístolas do apóstolo, apenas uma não vai tratar dessa doutrina, não vai tratar especificamente do tema. Mas é importante nós termos essa consciência, porque o tema está intimamente ligado à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós discutíamos aqui agora há pouco sobre realmente isso, do gênero e das especificidades. Então, pegando um gancho do que o pastor Marcos acabou de falar, dessa importância para nós enquanto cristãos, nós lemos os versículos bíblicos tendo isso como uma promessa do próprio Cristo. Mas, pastor Marcos, me permita fazer a leitura de um versículo que está em Apocalipse 22:16.
O texto bíblico, ele diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e resplandecente estrela da manhã. Então, quando nós lemos esse versículo, e ainda mais o evangelho que o pastor Marcos acabou de ler, nós temos a plena certeza que isso não é uma história que criaram para nós, isso não é uma história que algum doutrinador criou na escola bíblica aos domingos nas suas congregações. Isso é uma certeza que nós temos de uma promessa dada, confirmada, chancelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através de uma revelação de um anjo ao seu apóstolo. Então, não nos resta nada mais a não ser crer especificamente nessa doutrina do arrebatamento, aliada ao fato da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Marcos bem disse, às vezes nós deixamos de abordar isso. Talvez nós nem sabemos o motivo, mas uma certeza é que nós temos que estar sempre preparados. A palavra de Deus, ela vai dizer que nós não sabemos esse dia. Jesus virá num tempo como vem o ladrão, mas não como uma personagem de alguém que vai roubar, mas no mesmo contexto, no contexto de expectativa, de espanto e de surpresa, como o pastor Epaminondas acabou de falar conosco. Então é necessário que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, estejamos cada vez mais preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, depois vamos retornar falando um pouco sobre a vigilância, como nós devemos aguardar a volta de Jesus e também falando um pouco mais sobre a iminência e alguns aspectos do arrebatamento da igreja. Não saia daí.